Gente, bom dia a todos, como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram? Espero que todo mundo bem, todo mundo em paz, certo? E hoje trazendo para vocês a nossa aula de história. Nós vamos falar sobre os quilombos dos Palmares, né? Um assunto também bem interessante, né? Se quando fala um pouco das histórias dos africanos, né? Então acho um assunto bem interessante, né? E vocês com certeza vocês lembram, né? Que Quilombo dos Palmares foi um quilombo mais famoso que já existiu aqui no Brasil, sabe? Né? Que ele servia de refúgio para os negros, né? De esconderijo, na verdade, para os negros que se iam para lá se refugiar, né? E aí nós vamos falar hoje sobre os quilombos dos Palmares, onde vocês vão estar abrindo o livro de vocês na página 66, livro de história, página 66, onde eu vou discutir, nós vamos vou levantar questões sobre isso, eu vou explicar esse assunto, certo? Para que vocês entendam melhor, né, o que foi o quilombo dos Palmares. Vocês lembram que na última aula, não foi a correção do exercício, mas na última aula nós paramos, eu falei, certo, a respeito do quilombo dos Palmares, porque a gente deu meio que uma entrada nesse assunto, né? Falou sobre a questão, né, de que da liberdade, que todo mundo tem direito de ser livre, né? Todo mundo tem direito de ir e vir. E aí falamos, né, que como se deu a origem dos quilombos, né? Como se formou os quilombos se formou através disso, né? Os negros cansados dos maus tratos, né? Eles se refugiavam, eles se escondiam nos quilombos, ele se formou no meio da mata, né? Em lugares, matas fechadas, né? Já para uma forma mesmo de esconderijo. E aí eu falei sobre o quilombo dos Palmares, que foi um dos quilombos mais famosos, mas não me aprofundei, certo, na história do quilombo dos Palmares. E falei por cima, assim, sobre o Zumbi dos Palmares. Mas hoje eu vou falar um pouco mais, certo? Aí vocês me acompanham no livro de vocês, na página 66, onde eu vou estar explicando, certo, o que foi o quilombo dos Palmares e falar sobre o Zumbi dos Palmares. E aí eu trouxe para vocês essa imagem, né, realmente, né, imagem, né, da formação dos quilombos, né, como se deu os quilombos, né, eles lá se refugiavam, se escondiam, né, e lá formavam-se a comunidade, né, chamada comunidade quilombola. E aí eu trago para vocês aqui essa informação. Deixa eu só colocar para aqui, depois eu coloco para cima. O Quilombo dos Palmares, essa informação eu peguei, mas depois eu vou ler o livro de vocês, certo? E eu vou estar lendo e vou estar explicando. Mas eu peguei essa informação na internet onde dizia que o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina, que foi aqui no Brasil, né? Foi construído na região atual do estado de Alagoas, né? Ligado bem com Pernambuco, e chegou a reunir cerca de mais de 20 mil habitantes, certo? Ele ficou ali entre a região Alagoas, meio que Pernambuco, e ele chegou a reunir 1.000 habitantes, quase 1.000 habitantes, que foram esses negros, né, que se refugiavam lá. E aí foi um dos grandes símbolos de resistência dos escravos, né? Foi um grande símbolo de resistência, né? Foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Foi destruído em 1694 e seu líder mais famoso foi Zumbi. Foi morto um ano seguinte em uma emboscada. Ele foi morto em uma emboscada, armaram uma emboscada para ele e ele foi morto. Eu trouxe essas informações base, mas eu vou ler aqui no livro de vocês e vou explicando para ficar mais fácil, né? Para acompanhar no livro de vocês, né? A informação que está no livro, certo? E aí, como surgiu o quilombo? O quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI, no território da capitania de Pernambuco, mais precisamente em região em que hoje está localizada de Alagoas. Então, ali, região de Alagoas entre Pernambuco, certo? O quilombo foi formado por escravos que tinham fugido dos seus engenhos, dos seus senhores, né? Do engenho de Pernambuco e que se escolheu a região da Serra da Barriga, na zona da Mata de Alagoas. Então foi essa região mais ou menos aí, os negros que se dali daquela região, né? E depois eu acredito que vieram mais outros quando se ouvia falar, porque imagine, 20 mil, ali eles abrigou mais de 20 mil pessoas. Então vieram pessoas de fora de diversos lugares quando se ouvia falar, né? Ah, na mata, né? Os negros eles estavam fugindo, né? Então, ouviu falar do Quilombo dos Palmares, vamos se esconder lá, porque foi um dos mais famosos, né? Foi um dos maiores símbolos de resistência, né? Então isso significa que foi um quilombo famoso porque se resistiu muito tempo, ele durou muito tempo, né? Então muita gente conseguiu se refugiar lá e não ser encontrado, mas aí logo depois ele foi encontrado, foi destruído e o seu líder, né? Que ele também foi um símbolo de luta e resistência,
Zumbi dos Palmares, ele foi morto, que vocês sabem, foi morto no dia 23 de novembro, por isso que a gente tem a data da consciência negra, porque a data da consciência negra, ela é em homenagem a Zumbi dos Palmares, certo? Que também foi em luta de resistência, certo? Contra a escravidão no Brasil. E aí, aqui tem a imagem do Zumbi dos Palmares, mas aí eu volto aqui para o livro de vocês na página 66, e aí eu vou ler algumas informações e eu vou explicando para vocês, certo? E aí, normalmente, o desembarque dos escravos acontecia no Porto de Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Então, eles viam nos navios negreiros, né? Vocês já sabem, né? Eles eram transportados da África, do país dele de origem, para aqui para o Brasil, nos navios negreiros. E os portos em que eles eram, né? Eles eram deixados, desembarcados, era no Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Né, porque lá, se a gente ouvir falar, né, a questão do trabalho escravo foi nessa região, Rio de Janeiro, né, por conta do ouro, né, Recife, Salvador, por conta de Recife, Salvador, essa região aí da plantação, porque assim, o Brasil, a sua economia estava voltada para a lavoura, que foi a cana-de-açúcar, o gado e o ouro. Então, tudo isso, os negros eles foram trazidos para quê? O quê? Para trabalhar também na mineração, né, na lavoura, na mineração. Então foi essa parte dessa região. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas, que eu acabei de falar anteriormente, certo? E aí, na fazenda de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande. As mulheres, elas eram enviadas para a casa grande com seus filhos, né? Para desenvolver atividades domésticas, atividades do lar, cuidar das donas, né? Das esposas, dos senhores, né? Limpar, cozinhar. E os maridos, os trabalhos mais pesados, né? Os homens, no caso, os homens, eles iam para o trabalho mais pesado mesmo, trabalhar nas lavouras, né? De sol a sol, né? E aí, trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Trabalhavam, né, na questão eram ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregadores, carregando frutos, comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas nos pescoços. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Então, eles realmente também, se eles fossem, eles tinham, os europeus, eles tinham isso. Por isso que eles cultuavam seus deuses. Então, essa questão de expressão, de liberdade de expressão, de você expressar o que você sente, né, a sua religião, né, o que você quer cultuar, isso é expressão de liberdade. E eles não tinham isso na época deles, né, expressar quem eles queriam cultuar, os deuses em que eles acreditavam, que cada um tem o direito de acreditar em quem quer acreditar, certo? Isso é expressão de liberdade. Então, eles não tinham esse direito de cultuar os deuses dele. Então, muitos deles faziam isso escondidos. Se eles eram pegos, eles eram castigados. Então, eles eram obrigados, né? Como eles foram criados em uma cultura, né? Eles já vieram lá da cultura deles, lá da África. Então, eles conheciam os deuses deles, eles cultuavam os deuses deles. Então, eles queriam fazer a mesma coisa aqui, mas eles não tinham esse direito, essa liberdade de expressão. Então, eles tinham que cultuar os deuses dos europeus, que se fosse pego cultuando os deuses dele, né? Alguma coisa, né, da religião deles, eles eram castigados. Então, eles eram obrigados até a cultuar os deuses dos europeus, né? A adorar os deuses dele, né? Cultuar os deuses dele. Aqui, quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, que eram chamados, né? As escravas tornavam-se mãe preta ou ama de leite, amamentava, né? Às vezes as senhoras, elas não tinham como amamentar, elas chamavam a ama de leite que elas tinham, né? E amamentavam os filhos das senhoras. Aí, depois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade da terra natal, depressão, hoje a gente conhece como depressão, né? Então morriam. Depressão é uma doença que mata. Tristeza, aí gera depressão, saudade. Então, eles chamavam de banzo naquela época, porque eles ficavam afastados. Iam morrendo de quê? De tristeza. Entravam em uma depressão, né, e morriam. Tristeza, gerava tristeza e morriam. Chamada de banzo, porque estavam afastados. Eles eram retirados, eles eram tirados da família como animais e nunca mais eles viam. Então, morriam mesmo.
Aí, chegando até definhar, até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Né, o capitão do mato, por que chamado capitão do mato? Porque ele conhecia muito bem. Ele era capitão do mato porque ele também corria atrás dos negros que fugiam e ele também era bastante conhecedor da mata. Então, chamado capitão do mato, porque era ele que ia atrás dos negros na mata. Quando conseguiu fugir, criava os quilombos, entre os quais o mais importante foi o dos Palmares, na Serra de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras, então chamado de Palmeiras por conta das palmeiras na região de Pernambuco e Alagoas. Eu vou ler um pouquinho mais rápido por conta do tempo. Quilombo dos Palmares reunia cerca de 20.000 pessoas, que eu já li, né, entre escravos fugitivos, indígenas, brancos e fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta na praça pública do Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de gente, desculpa, eu falei 23 de novembro, não foi, não, é 20 de novembro. 20 de novembro, 23 não, 20 de novembro, desculpa, viu? Eu falei no início que Dia da Consciência Negra é de 23 de novembro, eu errei, 20 de novembro. 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco do Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Certo? Então, Zumbi dos Palmares foi também um símbolo de luta e resistência, de bravura, né? Ele foi morto por uma emboscada e aí se deu para que a gente lembre desse momento, porque nossa tradição, nossa cultura, ela está totalmente formada pelas mãos dos negros. Eles sofreram muito. Foi um momento assim que a gente assim, nossa, não consegue nem imaginar. Foram mais de 300 anos de luta e de sofrimento, de luta e de resistência, né? Sofrendo maus tratos, muitos negros foram mortos, certo? Para que para que tivessem a sua liberdade, né, em luta de sua liberdade, né, ser humano que tem sentimento, e foram tratados como uns animais, né, no momento eles que vieram para aqui, para o Brasil, tirados da sua terra natal, sua terra de origem, vieram para aqui, para o Brasil, para sofrer maus tratos e tratados como os animais. Então nós precisamos valorizar a cultura africana, né, precisamos respeitar, né, o que de bom eles trouxeram para a gente, né, o que é a formação, né? É a contribuição que ele deixou no nosso país, né? Que eles tiveram muitas contribuições, muitas coisas foram construídas pelas mãos dos negros. Então a gente precisa repensar nossa forma, né, de ver, né, como os negros vieram para aqui para o Brasil, que foi um momento de tristeza, de luta, de resistência, né, de bravura, para eles chegarem onde chegar, até chegar o momento da libertação dos escravos, certo? Então, o dia 20 de novembro é um dia lembrado como Dia da Consciência Negra, como um movimento de Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo de bravura, né, de luta e resistência, né, e da morte dele, morto por uma emboscada, né, e um quilombo que foi destruído, onde abrigou mais de 20.000 pessoas. E se a gente parar para pensar, é um momento que a gente precisa refletir, né, sobre essas pessoas que deixaram bastante marcas na nossa história. E aí, Zumbi dos Palmares, na página seguinte, diz assim: o mais famoso do quilombo foi o Quilombo dos Palmares, atual em Alagoas. Esse quilombo foi chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir. Olha, imagine quantas expedições. 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Então, foi um dos quilombos mais famosos mesmo por resistência, né? Tentaram destruir, mas não conseguiram. Diante da tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Então, por isso, né, ele foi traído e preso. Por conta disso, ele foi traído por alguém que devia estar lá, né? Sua cabeça foi cortada, presa e posta presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois recebeu um reforço de quase mais de 3 mil homens. Conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Então, depois de tudo isso, Zumbi foi morto
e aí em seguida, né, enfraqueceu. Quando mata o seu líder, né, quando destrói seu líder, meio que enfraquece, né, e deixa as pessoas meio que temerosas, né, enfraquecendo bem assim a comunidade quilombola, né, dos quilombos dos Palmares, e depois disso eles conseguiram destruir o quilombo, né, e matar muita gente que estavam ali, né. Então, infelizmente, assim, a gente para pensar, foram momentos de muita tristeza, né. E aí eu deixo para vocês, né, que a gente, né, veja esse momento como um momento de luta e resistência, né, um momento de bravura mesmo, que foi um momento de muita bravura aqui no Brasil, que a gente repense, né. E aí eu finalizo a nossa aula hoje com as páginas do livro, atividade na página 68, livro de atividade de reforço, páginas 141 e 142, que vocês possam estar respondendo, que é de acordo com esse assunto. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.